Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou pedir para vocês falarem mais alto porque eu gosto. Bom dia a todos. Bom dia. Ai, que lindo. Gente, nós estamos falando para evangelizadores. Vocês já perceberam desde o começo que a gente é diferente. A gente gosta de aparecer. A Magna veio e convidou todo mundo para levantar, se apresentar. Somos evangelizadores, aqueles que levam a palavra de Jesus, a boa nova aos corações, principalmente aos corações novinhos. Então nós precisamos e ganhamos por merecimento essa alegria interior. E pode olhar, nós todos olhamos uns para as carinhas dos outros, a gente percebe a alegria que vem de dentro, até daqueles mais tímidos, até pelo nosso olho sai a alegria de Jesus. Quem está com Jesus é alegre, independente de estar rindo ou não, é alegre. E essa é a nossa característica. Não precisa nem estar escrito no nosso crachá evangelizador, está escrito na nossa alma. Preparados, evangelizadores, para a nossa aulinha de hoje? Então vamos lá. Ai, que lindos! A nossa primeira pergunta é: quem é a criança e quem é o jovem que aparece para nós nas evangelizações? Pode passar, filhote. Ah, essa é a minha filha Maitê. Ela recentemente tornou-se evangelizadora também. Pois bem, quem é a criança que aparece para nós? Para começar, nós vamos começar fazendo um exercício. Você está vendo essa imagem ali das crianças olhando para você? Se imagine agora dentro de um bebê conforto. Você é um bebezinho. Consegue se imaginar isso? Você reencarnado, um bebezinho bem pequenininho dentro do bebê conforto. E você olha para essas crianças. Umas carinhas ali dizem assim: ai, que bom que você voltou. Outras carinhas: pá, não me lembro de ti, mas até tu é bonitinho. E outras carinhas: ahá, você voltou. E é assim mesmo para nós. Quando a gente reencarna, a gente volta num corpinho novinho, mas as nossas experiências vêm conosco. Tudo que nós já vivemos, nós trazemos. O corpinho é que é novinho, só para lembrar. A experiência vem conosco. Então, todos aqueles que nós recebemos lá na nossa evangelização, com aquelas carinhas tão lindas, tão fofinhas que a gente adora, são espíritos velhos. A gente não pode se esquecer disso. Muitas vezes até mais velhos que nós, muito mais ladinos que nós. Então, o nosso coração de evangelizador precisa sempre ser lembrado que as crianças que nós recebemos são espíritos que precisam de orientação, de correção, precisam de luz no caminho, precisam dos nossos olhos atentos. Até aqui, beleza? Para exemplificar bem a história, eu vou contar a história da Cecília. Eu inventei esse nome para ela. Essa gravurinha é da internet, mas eu achei linda. Percebam ali, Cecília no ano de 1500. Dá para ver o modelito que ela usa, que linda, aquele chapéu que parece um cone. Ela está na atualidade dela, no ano de 1500. Nesse ano ali, Cecília viveu, amou, sofreu, traiu, brigou, mentiu, teve experiências mil. Foi boa ou não, cada um, igualzinho cada um de nós em 1500, aprontando poucas e boas por aí. Cecília desencarna lá no 1500 e tanto e reencarna 1700 e tanto. 1700 e tanto, olha a roupinha dela, cheia dos frufru, 10.000 metros de pano para cada vestido, no estilinho da época, vivendo conforme uma menina da época. Namorou, sofreu, brigou, mentiu, viveu, teve experiências como todo mundo. E ela não esqueceu as coisas que ela fez ou aprontou em 1500. Beleza até aqui? Ninguém esquece nada. Fica tudo armazenado. A mesma Cecília reencarna em 1700, vive mais um monte de coisas e fica tudo guardado. Desencarnou 1700 e tanto, nasce de novo 1900. Olha ali a roupinha bem menor já, até com decotinho, cabelinho da época, toda bonitinha, cabelinho enrolado, toda lindinha, começando tudo de novo. E ela começa do zero? Faz assim pra mim, ou assim. Não começa do zero, ninguém começa do zero. Ela vai começar com um corpinho novinho, vai passar pela fase da infância e da juventude, vai tornar-se uma mulher, mas a experiência dela, aqui nesse exemplo, desde 1500, ela só vai somando, igual todo mundo. Desencarna 1900 e tanto, ali ó, linda
bem da Cecília, bem na nossa época agora, 2019, vivendo as experiências dessa época. Dá para entender que nós somos o somatório das nossas experiências? Então dá para entender que aqueles picorruchinhos que chegam para nós também. Pois bem, aí a espiritualidade nos oferece um ensino maravilhoso, dizendo que a criança é um espírito de retorno. Verdade ou mentira? Verdade? É um espírito de retorno, ele está voltando, ganhou a chance de ser pequenininho de novo, para nós termos a chance de olhar e dizer que bonitinho, que amor, e ter vontade de educar. A criança é um espírito que retorna para que ela continue o seu aprendizado. Ela precisa continuar se desenvolvendo, ninguém para a sua evolução, certo? A gente pode deixar até estacionário por um tempinho, mas depois a gente retoma. Todo mundo continua da onde parou. Isso não é uma maravilha? É como se a gente trancasse a faculdade. Agora eu não tenho condições, vou trancar a faculdade, continuo depois. Olha que maravilha! E pode continuar na hora que quiser. Ninguém perde o que já fez, ninguém esquece o que já aprendeu. Portanto, as nossas experiências ficam armazenadas, as nossas tendências ficam armazenadas, o que nós fizemos de bom, de médio ou de ruim também. Até aqui bem entendidinho? Então, quem são aqueles picorruchinhos que vêm nas nossas salas? Espíritos velhos, experientes, que estão aqui reencarnados para continuar o seu desenvolvimento, que precisam dar sequência ao aprendizado, que precisam de correção, que precisam de orientação, que precisam de luz. Verdade? Vamos adiante, filhote. Pois bem, se tudo volta às tendências dessas criaturinhas e às aptidões também. Quantas vezes a gente recebe crianças tão pequenininhas na sala que tem um português correto, que sabe fazer poesia, que pinta muito bem, que sabe melhor que você as coisas. Uma vez eu recebi numa salinha, eu não sou evangelizadora agora, eu já fui por um tempinho. Eu tinha um aluninho na sala que sabia mais de história do que eu. Quando eu ia contar as historinhas de Jesus, ele erguia o dedinho. Professora, não foi bem assim. Sabia todo danado. Quantas vezes a gente recebe esses gêniozinhos? Mas por quê? Porque não sai da cabeça. Não perde o que já aprendeu. O que já construiu, tu não perde mais. Por isso que quando a gente está mais velhinho, não dá para usar desculpa assim, ai, não quero mais aprender nada, já estou velho. Gente, sempre é tempo, porque nós vamos nascer de novo e aquilo que tu fez lá aos 80 anos vai ser útil para você na tua próxima infância, na tua próxima adolescência. Sempre é tempo. Só para ilustrar, quando eu estava na faculdade, isso há 200 anos atrás, tinha uma senhorinha de 82 anos, que estava ingressando no curso de Direito, e ela resolveu que iria fazer a aula de natação. E todo mundo dizia, mas a senhora sabe que não precisa, a senhora não precisa fazer a aula de natação. E ela dizia, eu quero aprender, sempre é tempo. Na época eu achava bem bobo, né? Porque era no inverno e a piscina não era aquecida. Eu pensava, ela vai ficar doente. Mas ela sabia que o espírito dela merecia aprender mais um pouquinho. 82 anos, bem lindinha, de toquinha, óculos de natação para aprender. Que fique isso para nós, nunca é tarde. Beleza? Vamos adiante? Pois bem, olha que lindinha. Pode ir passando, filhote. O que essa belezinha e essa outra estão fazendo? Aqui, todas as tendências bem explícitas para nós. Eu estou exagerando aqui, tá, gente? Talvez não seja bem assim, mas só para caber na nossa cabeça. Todos nós trazemos as tendências, lembram? E as tendências podem não ser as melhores. A primeirinha de lá, o que ela está fazendo? Uma birra muito da bem organizada. Nessa idade ali, é o que ela aprendeu a fazer até agora. Porque ela trouxe a tendência dela bem formadinha. Só que quando a gente ganha um corpinho pequenininho, a gente se esquece de muita coisa, não é assim? A gente ganha o tal do véu do esquecimento. É véu porque não é um pano grosso. É véu porque pode passar alguma informação. É véu porque ele simplesmente, por um momento, deixa que você esqueça a tua tendência. Mas você vai se lembrando à medida que vai vivendo. E nessa época ali, ela já se lembrou. Se eu fizer um choro bem do feito aqui, eu ganho o que eu quero. Então, ela está exigindo os seus direitos com a ferramenta que ela se lembrou que tem até agora. E se não for corrigida de pequenininha, isso vai adiante e vai só ampliando. Não vai ficar nesse chorinho ali de cara feia. Vai aumentando mais e mais e mais. Percebem por que nós precisamos corrigir desde pequenininho? Faz assim para mim se ficou claro.
Beleza? Desde pequeno é que a gente precisa corrigir, porque as tendências voltam. Ninguém nasce anjinho. Ganhou um corpinho bem novinho, virou anjo. Não virou não, senhora. Reencarna para que tenha a chance de se melhorar, de se desenvolver. E não vai desenvolver sozinho. Vai precisar de nós, os adultos que convivem com a criança. Em casa, no meio familiar e na evangelização. Nós percebemos que os lares hoje são amorosos, são gentis, mas estão deficitários na correção. Percebemos isso? Que os pais não têm mais aquele pulso firme para educar e orientar o filho. E onde essa criança não pode passar a infância inteira, a juventude inteira sem ser educada, sem ser desenvolvida. Nós precisamos ajudar. Aí o nosso olhar de evangelizador para auxiliar aqueles pais que estão deficitários e aquele espírito que é novinho que veio para a nossa mão. Não veio à toa. Caiu um aluninho aqui para mim. Não veio à toa. Você conhece muito bem ele. Até aqui, beleza? Ali todas as armas que eles aprendem. A birra, a raiva. Tá vendo esse pequenininho aqui com a mão cheia de areia? Ele tá se dando um ruim nele, de tanta raiva. Todas essas tendências a gente traz para serem corrigidas. E nós precisamos corrigir. E eu não estou falando de usar de violência com a criança e nem de usar de grosseria, palavras ásperas ou altas. Nós precisamos orientar e educar, que não tem nada a ver com violência e grito. Beleza até aqui? Nós precisamos ter aquele olhar de entender, opa, identifiquei uma tendência, essa tendência vai ao longo da vida da criança. Se for identificada de pequenininho, melhor, dá tempo de corrigir. Jesus contou uma vez uma historinha, quando ele estava lá na casa de um oleiro, que a criança, que o barro que o oleiro trabalhava era muito parecido com a criança. Se a gente quer trabalhar com o barro, tem que ser com o barro novinho, para fazer os detalhes mais bonitos de uma maneira mais fácil. Se você vai deixando o barro secar, vai ficando mais difícil. A mesma coisa serve para a criança. Se você quer educar, eduque de pequenininho. Conforme vai crescendo, dá para moldar como barro, dá para educar, mas vai ficando mais difícil. E Jesus comparou aquele dia, o barro da manhã, que ele perguntou para o oleiro, fulano, qual é o horário mais fácil de trabalhar com o barro? Senhor, é de manhã, quando eu vou lá e pego o barro e ele está bem molinho, certo? Eduque as crianças de pequenininha. E ao meio-dia? Ao meio-dia já é mais difícil, Senhor, porque o barro já endureceu um pouquinho, eu tenho mais dificuldade para moldar. Os adolescentes? E de noite? Consegue fazer alguma peça de noite? Eu até faço, Senhor, mas aquelas mais lisas, que não precisam de detalhes ou cortes, porque o barro racha. Já são os jovens. E nós somos o que mesmo? O barrinho do outro dia. Já está duro, não dá mais para moldar, o jeito de lidar com esse barrinho é quebrando, pedaço, lixando. E o que são os pedaços que a gente quebra? O que nós chamamos de desgraça. Bati o carro, perdi o emprego, fui traída. Coisas assim que a gente chama de desgraça na nossa vida, são os pedacinhos do barro que estão sendo quebrados, que não foram moldados da infância. Dá para entender o nosso papel, que importante, que especial poder pegar o barro molinho e moldar para que ele não precise de uma quebra na idade adulta. Deu para entender até aqui? Então somos especiais ou não? Somos muito especiais. Ok? Até aqui entendemos quem é a criança que nos aparece? E quem é o adolescente que nos aparece? O barrinho mais durinho. O barrinho do meio-dia. Dá pra gente fazer alguma coisa com eles? Claro que dá. É mais fácil ou mais difícil? É um pouquinho mais difícil, mas dá pra ser feito. Só que a gente tem a mania de achar, o adolescente é difícil de trabalhar, porque ele já sabe muita coisa. Sabe. Ele tem disponível a internet. Ele sabe muito mais do que nós sobre coisas. Mas ele não sabe sobre vida. Ele não sabe sobre luz. Ele não sabe sobre o espírito. Ele não sabe sobre vivência. E o emocional dele é muito frágil. Percebemos assim? Nunca vimos, em toda a história de educação da humanidade, nunca vimos tanto adolescente tirando a própria vida, não é? Se mutilando, participando de seitas ou rituais de mutilação do próprio corpo. Nunca vimos isso. E por que vocês acham que está acontecendo isso? Que esse barrinho tão inteligente, cheio de informação, cheio,
Só para dar um exemplo, gente, eu fui numa palestra de um filósofo, estranho, né, filósofo, mas eles pensam tanto, é tão legal. O filósofo dizia: você sabia que juntando tudo que Napoleão sabia quando ganhou as guerras dele tudo lá, juntando tudo que ele sabia, dava mais ou menos o tanto de informação que uma criança de 4 anos tem hoje? Entenderam o que eu falei? Se a gente juntasse num saco assim toda a informação que uma pessoa tem, Napoleão tinha a informação correspondente ao que uma criança de 4 anos tem hoje. Então, quando elas chegam aos 12 anos, aos 14 anos, aos 16 anos, a cabeça está lotada de coisa. Talvez saiba mais até que você, porque tem muita ideia na cabeça. Mas aqui tem pouco, porque a família deixou a desejar. E não é por mal, é por querer bem, é por querer amar, é por trazer assim o melhor de si, que não tem sido melhor. Nós estamos percebendo que não tem sido melhor. Nós estamos percebendo a necessidade de incluir amor nisso, de incluir atenção. Gente, essas crianças, elas chegam para nós, a maioria delas não tem problema nem de financeiro, nem de saúde, nem de lares destruídos, como uma vez se falava na minha escola, né? Os lares destruídos. A gente não recebe tanta criança assim, uma ou outra. Nós recebemos crianças de pai e mãe com condição financeira, que estão estudando em escolas, que vêm bonitinhos, arrumadinhos, mas que são frágeis emocionalmente, não é assim? Crianças que gritam por qualquer coisa, crianças ansiosas, crianças que comem as unhas e os dedos. Meu marido é evangelizador também, e ele recebeu uma aluninha na turma dele que ele não sabia como conduzir. Ela comia, não tinha mais unha, ela comia o dedo. E quando sangrou, ele ficou desesperado. O que eu faço? Olha bem, o grau de ansiedade dessa pequenininha. E nós recebemos nas nossas salas todo tipo de criancinhas ansiosas, debilitadas emocionalmente. E é conosco que elas vão aprender. Até aqui, beleza? Jesus conta conosco, conta com o nosso serviço. Jesus nos escolheu antes de nós nascermos. Ergue o braço aqui para mim, quem é auxiliar de Jesus. Pode erguer mais alto. Fique feliz, você é um auxiliar de Jesus. Jesus conta com você para fazer um bom serviço na vidinha daqueles que aparecem por lá, na vidinha daqueles que já são o barrinho molinho, o mais durinho e o mais endurecido, inclusive você, tá? Porque estou para te dizer, o melhor salário do Centro Espírita, que nós recebemos em bônus hora, o melhor, o maior, o livre de qualquer imposto é o do evangelizador. Está escrito em várias obras, inclusive numa carta que o Bezerra mandou em 1979, coisa antiga já, 1979. Ele mandou uma carta para os evangelizadores. Eu não vou passar aqui porque não dá tempo, né? Vocês viram que eu falo um pouquinho, então o tempo voa. Ele mandou uma carta para os evangelizadores, para o coração do evangelizador. Por quê? Quantas vezes você pensou em desistir? Quantas vezes você se sentiu incapaz da tarefa? Quantas vezes você pensou: é besteira o que eu faço aqui, meu Deus. Eu não ganho nenhum elogio. Ninguém vem dizer: ai, que palestra maravilhosa que você fez. Ninguém vem dizer: meu Deus, como você está conduzindo bem essa casa, como tudo está bonito. Ninguém diz nada para o evangelizador, porque o evangelizador faz para a criança e a criança não conta para frente. Os pais não viram, o diretor da casa não viu, ninguém vê nada. Quem viu? Quem viu o teu serviço? Jesus. Porque você é funcionário dele e é a ele que você deve se reportar. Teu crachá é direto com Jesus, não tem intermediários. E o teu salário é o maior. E sabe por quê? Porque para você poder ensinar para esses pequenininhos ali, você precisa estar vivendo. Você precisa ser alegre na tua sala? Sim ou não? Sim. Precisa, porque senão a criança vai embora, vai pintar as paredes, não quer mais, chora e diz que quer ir com a mãe lá em cima, não é? Então você precisa ser alegre. O que Jesus faz na tua vida? Te dá alegria, te dá uma alegria espontânea, mesmo que você não seja alegre lá no teu trabalho de ganhar dinheiro. Quando você está na sala, você é alegre. Quando você prepara a tua aula, aquilo vem um calor, uma felicidade, você é feliz, você é alegre, você ganha direto de Jesus, porque Ele é o teu chefe. Amor. Porque dentro da tua sala, se você não tiver amor, você não faz nada, você não fica.
Você não é evangelizador, você não continua se você não tiver amor. Então o que você ganha primeiro? Na tua vida. Os problemas ele vai resolvendo para você, para que você fique disponível para a aula dele. Você tem aula hoje de noite, ele vai resolver tudo de dia para você. Tua casa não é assaltada, não batem no teu carro. Tu pode deixar o carro com o vidro aberto, ninguém tira nada de dentro. As tuas crianças lá na escola onde você dá aula, ficam boazinhas naquele dia. O telefone não toca, sei lá o que você faz durante o dia para ganhar dinheiro. Tudo melhora para que você esteja direcionado para a aula que você vai dar de noite. É assim ou não é? Tem coisas que as pessoas olham para nós e dizem assim, mas como que você é assim? É porque eu recebo em moeda divina. Eu tenho essa alegria interior porque eu sou funcionária de Jesus. Vocês também. E com uma grata surpresa, a minha pequena também. Não foi por indicação minha. Ela resolveu esse ano que queria ser evangelizadora e foi. E as portas estão se abrindo e sabe por quê? Eu percebi quando eu fui fazer essa palestra, abençoada, que o evangelizador não é escolhido depois. Você não escolheu depois, você escolheu antes de nascer. Foi um propósito que você fez ao reencarnar. Você decidiu ser evangelizador. De um jeito ou de outro você ia evangelizar. Porque você prometeu e você faz. E se você não faz, você fica triste. Quantas vezes você já desistiu da evangelização? Quantas vezes um vazio te tomou conta e você disse, eu vou voltar? Ano que vem eu volto. Vai lá e fala com a coordenadora, eu quero voltar. E você volta e fica feliz de novo. Ai, fica feliz de novo. Porque você é funcionária de Jesus, esse compromisso foi assumido antes. Até aqui, beleza? Saiba que o teu salário é ótimo, não desista dele. Se você ficar com dúvida, eu não sei, minhas aulas parecem ruins, eu não sei se os outros estão assim, mas eu estou tão desanimada. Se apega a ele. Chefe, preciso de orientação. É com Jesus o teu negócio. E você recebe o que você precisar para a tua aula, você recebe. Paciência precisa para a aula? Ou você recebe na tua vida. Amor, paciência, compromisso, comprometimento, desafio. E você ganha. Você ganha tudo o que precisa para vencer esse desafio. Pode ficar tranquilo. Dos funcionários todos de uma casa espírita, você é o que recebe o maior salário. Até aqui bem entendido, né? Então vamos ver quem são os nossos jovens. Vocês conseguem ver as gravurinhas ali? A primeira gravurinha. A menina está sofrendo bullying. O nosso jovem está tão bonitinho ali na nossa sala, todo organizadinho, bem arrumadinho. Sofreu bullying a semana inteira na escola. Teve tristeza? Teve. Teve mágoa? Teve. Teve raiva? Teve. E muitas vezes não teve suporte dos pais. Muitas vezes ele não teve para quem desabafar. Muitas vezes ele pegou a internet e ficou ali escrevendo. Ele não tinha para quem contar. Ele vai aparecer lá na tua aula. Uma semana inteira de bullying. É lá que ele vai se resolver. E que você esteja atento para resolver isso para ele. Que você esteja aberto para resolver. O segundo caso, os jovens ali, álcool, drogas, cigarro, eles estão expostos a isso? Os jovens que nós recebemos? Claro. Uma vez a gente pensava, quando que ele vai entrar em contato com um traficante? Que medo, nunca vou levar em lugar perigoso. O traficante está dentro da escola. O traficante pode ser o colega de sala desse jovem. O traficante pode ser qualquer um. Não existe mais uma cara de traficante. Traficante é qualquer um. Esse jovem está exposto o tempo inteiro aos males desse século. Os umbrais estão abertos. Abertos estão os portais para reencarnar quem quiser. E reencarna bons e maus. E os maus junto com os bons para aprender. E os bons junto com os maus para ensinar. E os nossos jovens que a gente recebe ali estão nesse meio. Percebem isso? Se os pais falharam, nós precisamos agir. Nós precisamos agir na vida emocional desse jovem, para que ele, quando volte para a vida normal dele, na escola, no trabalho, com os irmãos, nos problemas que ele enfrenta, para que ele tenha EPI. Quem sabe o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Gostei. Equipamento de proteção individual. Isso se usa nas empresas, né? Tipo capacete, bota, luva, essas coisas assim. Mas o que eu estou falando de EPI emocional? Para que o coração dele esteja forte, resistente, para que ele saiba que é amado, que ele tenha a proteção divina de um anjo de guarda, de Jesus, de você, que você seja o ombro amigo dele, o ouvido que escuta, que você forneça para esse jovem condições emocionais de ele voltar para a vida dele e estar forte, porque a gente não vai poder impedir que ele sofra bullying. A gente não vai poder impedir que ele encontre o traficante, que ele encontre a droga, encontre a experiência negativa, o sexo desregrado. Não dá.
Mas a gente pode sim fortalecer o emocional dele para que quando ele entre em contato com essa experiência ele esteja forte. Sim ou não? Vamos fazer isso? Já estamos fazendo. Essa aulinha aqui é só para esclarecer os fatos, mas já estamos fazendo. E sabe o que mais? Muitas vezes você prepara uma aula e quando chega lá, distorce tudo, não é assim? Por quê? Quem está agindo? O nosso chefe é Jesus. Ele percebe a necessidade diferente daquela aula. Olha, estava programada assim, mas nós recebemos um jovem aqui que precisa, é urgente, a tua aula vai mudar inteira. Você vai mudar, as tuas falas, vai vir na tua cabeça exemplos que você nem tinha pensado. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Vai vir tarefinha, atividade. Por quê? Porque você está sendo orientada. Que hora que você chega no centro? Meia hora antes da atividade? A espiritualidade chega 2h30 antes. Tem um livro maravilhoso. Ai, eu esqueci o nome, gente. O livro que fala só sobre evangelização infantil, o que acontece do outro lado. Como é que é o nome? Gente, o livro, eu estou lendo agora, não terminei. É maravilhoso, a gente devia ler. A evangelização no mais além. Gente, é baratinho o livro, comprem e leiam. O livro fala sobre como a espiritualidade agiu antes de a gente chegar na sala. Eles vão nas casas das crianças, nas escolas, eles pegam as crianças, e nós também, na nossa vida, tudo que eles fazem na nossa vida antes de chegar lá, como eles nos protegeram, como deram ideia, como inseminaram na nossa cabeça coisas que vão ser utilizadas. E quando chega lá, eles têm uma ficha da criança, cada um, eles sabem tudo que a criança trouxe para fazer, a missão dela na vida, o que ela precisa encontrar e tem que ter na tua aula, e o que ela está passando de transtorno agora, para que você ajude a corrigir. E na tua cabeça, ó, só vai entrando informação. E aí tu vai mudando a aula. E às vezes tua aula fica tão diferente, tu pensa, nossa, nem tinha pensado nisso, e a aula foi aquela. Era para aquela criança. Se solte, ame, é só isso que Jesus te pede. Ame, tenha boa vontade que Ele conduza a aula para você. Magna, eu estou completamente perdida no tempo, tu vai me orientando. Até aqui tá beleza, gente? Dá para entender? Gente, maravilhoso isso. E mais, a última gravura lá, vocês conseguem enxergar o que ele tá vendo? É um jovem, tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Não é assim? O tempo inteiro decidindo coisas. O tempo inteiro o jovem decidindo pelo caminho do bem, pelo caminho do mal. A Magna disse que eu ainda tenho mais 3 horas. Não é assim? Sempre faço isso, faço aquilo, falo, deixo de falar, manda mensagem, não manda mensagem, falto a aula, não falto a aula, minto para o pai, falo a verdade, o tempo todo. Então, esses são os jovens que chegam para nós, ansiosos, inseguros, coraçãozinho frágil, e nós precisamos orientar. E quem nos orienta? Quantas vezes a gente pensa assim, ó, quando eu era evangelizadora, não tive uma experiência muito boa, fiquei muito pouco tempo, eu peguei adolescentes e fiquei apavorada, porque não é para qualquer um, queridos. Talvez eu não tenha prometido isso, não consegui. E a pessoa que é evangelizador mesmo, ela consegue tudo, ela vai passando por tudo. Não estou dizendo que passa grandiosamente o tempo inteiro, tem muita dúvida, nunca se sente preparado, mas vai, está firme na tarefa. O evangelizador é orientado sempre para a sua vida e para a vidinha que ele conduz. Esqueci o que eu ia dizer. Enfim, quando a gente tem a boa vontade de ajudar, Jesus vai inserindo o que você precisa saber. E você sabe que assumiu esse compromisso, isso é ótimo. Então você sabe que precisa orientar o jovem, o adolescente e a criança. Deu para entender quem é a criança, quem é o jovem? Então vamos adiante. Gente, 5 minutos? 5 horas, gente, vamos ficar aqui. É preciso que esses jovens e essas crianças saibam que estão sendo protegidos. Quantos a gente vê em noticiários e em blogs tão tristes dizendo, mas eu não tinha saída. Gente, que triste, o jovem pensa que não tem saída. Por quê? Os pais não falaram de Jesus, eles não entendem o caminho do bem, eles não se sentem preparados, protegidos e seguros. Nós precisamos fazer isso. Vocês estão vendo as imagens dos anjos de guarda ali? Todos temos anjos de guarda. E estão vendo Jesus lá com as crianças? É preciso que o jovem saiba que Jesus é amoroso, que ele está preparado, que ele gosta e quer ouvir o jovem. O jovem pensa que está sozinho. Quando um jovem comete uma desgraça contra si e contra o outro e ele diz, eu não tive escolha, ele não teve, foi orientação. Escolha ele tinha, mas ele não sabia. Vamos dar as escolhas para os jovens. Pois bem, somos nós que vamos prepará-los. Estão vendo ali 2 salas de evangelização das crianças e dos jovens?
Gente, até nas tarefinhas de pintar, recortar, nas tarefinhas de Jesus, tem um Jesus bem bonitinho passando por aqui, nessas tarefinhas que eles fazem, a espiritualidade orienta tanto. Leiam o livro para vocês verem que legal que é. Até no pintar ali, ó, sendo incutido na cabecinha deles, que tu pensa, tá só fazendo uma coisinha. Ele está construindo nele a segurança. Tenha fé disso, tenha certeza e leia o livro. Vamos adiante. Ok? E quem somos nós então, os evangelizadores? Aqueles que não estão ali por acaso. Que tu pensa assim, eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho a oratória, eu não sei dirigir esse centro, eu não participo do atendimento fraterno. Então você é evangelizador mesmo. Não, bem o contrário. A pessoa mais importante do centro é a mais bem remunerada. E quem são? Nós, os evangelizadores. Eu estou me incluindo, né? Eu nem sou, mas eu queria. Mas enfim, os evangelizadores são aqueles que propagam a palavra. Bem, acabei de receber um recado, eu também evangelizo os adultos. O barrinho durinho, essa é a minha função, talvez mais árdua. Então vamos lá. Aqueles que foram preparados desde antes do nascimento, aqueles que recebem do alto toda a condição para a nobre tarefa. Nunca esqueça disso. Por mais ignorante que você se sinta, por mais indefeso, por mais que você pense assim, não, estou ultrapassado. Não. Você foi preparado desde antes. Em você está a condição. Não é para qualquer um, é para você. Aqueles que apesar das próprias dificuldades... gente, quanta dificuldade a gente tem na vida. Às vezes a gente não tem nem tempo, nem dinheiro, nem condições de estar lá evangelizando. Apesar das próprias dificuldades, está lá. Fazendo o quê? Gerando luz no caminho daqueles que estão vindo. Luz é fundamental. Sem luz a gente não anda, fica igual barata tonta. O caminho precisa ser iluminado. Somos nós que vamos iluminar. Beleza? Passadinho de Filipe. Pois bem, tem uma coisa para dizer. Se você é ansioso, você não vai gostar disso que eu estou falando. O evangelizador, ele não vê o final da tarefa. Não é assim como um palestrante terminou a palestra, está descendo lá, as pessoas já estão dizendo, que palestra linda, muito obrigada, né? O evangelizador não vai receber elogio assim. O evangelizador não vai ver o que ele fez, porque o evangelizador não trabalha com o imediato. Entendido isso? Não espere o resultado imediato, mas você vê o resultado em você. É isso que você é capaz de sentir em você, como as coisas melhoraram depois que você se tornou evangelizador, como as coisas mudam na tua vida, como a tua ideia muda. Tu dorme com uma ideia e acorda com outra, porque tu acha que fazendo um serviço tão importante desse, na hora que desdobra no sono, não acha que tu recebe um monte de informação da tua vida, da tua missão e da missão dos pequenininhos que você recebe. Então você não trabalha com o imediato, você só vai ver em ti. As crianças que você evangeliza estão recebendo sementes que vão brotar quando elas puderem. As sementes que você está plantando não são sementes de alface. Alface tu planta numa semana, já vem na outra. Você está plantando mogno, ipê, essas árvores grandes. Aqueles bambus, eu me assustei outro dia que eu vi um bambu daqueles chineses, aqueles bambu bem largos assim, bem lindos, leva 5 anos crescendo para baixo. A pessoa plantou ali o bambu e não vê nada por 5 anos, mas cuidou, 5 anos, ele só cresceu para baixo, porque quando ele começa a crescer para cima, ele não para mais e não cai. Pode dar vendaval, pode tudo, não cai, não quebra. É isso que você está fazendo. Quantos anos a criança fica contigo? 5, 6, 7, crescendo para dentro de si, fortalecendo o interior. Quando ela se tornar adulta, ela vai crescer para cima e ela vai lembrar de você. Se ela não lembrar da tua carinha, ela lembra do que você falou. Dentro dela está bem firme o que você ensinou naquela aulinha onde ela estava bem triste e não te contou. Mas a espiritualidade sabia. Quando trouxe aquela criança para você naquele dia, ela sabia a tua condição de resolver. Entenda, você não vai ter o resultado imediato. Você está semeando. E semeando para quê? Para a eternidade. Olha que árvore mais linda. Essa árvore não foi crescida em uma semana. Essa árvore não foi crescida em um mês. Ela demorou um tempão. E você participou. Você participou da construção emocional dessa criança, da construção espiritual desse adolescente e das decisões desse jovem nos momentos de crise. Porque jovem tem crise uma vez por dia? Não. O dia inteiro de crise. Um segundo está bem, outro segundo já está mal, outro segundo já é o pior dia da vida, no outro já é o melhor e assim vai indo. Ama, odeia, detesta, tudo junto ao mesmo tempo, essa loucura. E você está lá. Ajude a crescer essas árvores fortes, seguras, para que elas não rachem, para que elas não quebrem com as coisas da vida.
Pois bem, nessa evangelização aí é só para a gente se lembrar que já foi criada em 77, tem uma carta linda do Bezerra em 79, e se você fica com dúvida de como fazer, gente, na internet tem um monte de videozinho da Sandra Borba. Alguém aqui conhece? Ela é engraçada, ela é uma nordestina, simples, ela vai falar as coisas, eu morro de rir com ela. Ela é engraçada, ela dá um monte de exemplos, ela dá ideias, e ela forte nessa evangelização. E ela que diz, o evangelizador nunca vai ganhar mérito, não vai ter, ele vai passar, ninguém sabe que ele é evangelizador. Tu trabalha aqui na casa, porque trabalha lá dentro da salinha, ninguém vê, porque o teu pagamento é outro, teu pagamento é direto na tua dor. Deus cuida pra ti do que tu não pode cuidar. Deus faz por ti o que tu não pode fazer na tua vida, porque você é funcionária dele na vidinha que você está recebendo. Entenda isso, não busque mérito, não busque resultado, porque você não vai chegar a ver. Ai, desculpa, você estava fotografando. Volta, filha. Essas fotos a vocês, vocês não se preocupar, porque depois todo o material apresentado nós vamos disponibilizar no site. Olha, boa notícia. Então agora vocês estão mais seguros, o material vai estar lá. Eu fico bem feliz, quer dizer que a aulinha está sendo boa. Como evangelizadora de Jesus para adultos, agora eu entendi minha função no mundo. Eu fico bem feliz que assim seja, que a gente possa mesmo levar essa palavra, levar essa ideia. Mas não fique ansiosa, não fica triste que tu não vê o resultado. Não é para agora, não é para agora. Está bem entendido no nosso coração, na nossa alma isso. E saiba, você é o escolhido. Jesus escolheu uma vez. Quando Jesus estava falando com Saulo, lembra aquele ruim que dói, que perseguia os cristãos? Ele falou com Saulo e depois ele foi lá e disse, quem que foi salvar o Saulo? Ananias? Ele disse para Ananias, Ananias, tu vai lá e vai falar com Saulo. Jesus, Saulo está matando cristão, eu vou lá de peito aberto falar com ele. Não, você vai lá falar com ele, porque ele é o vaso escolhido. Eu estou a vida inteira cuidando dos teus interesses, faço bem, tudo bem. Você diz para eu ir lá para aquele ruim que dói, porque ele é o vaso escolhido. Gente, Jesus não olha para nós com o que nós estamos fazendo agora. Ele olha para nós o que nós vamos fazer, o que nós já estamos fazendo, o que nós estamos produzindo por aí. Vocês todos, e eu também, tu também, vasos escolhidos de Jesus. E um vaso é super legal porque ele promete que ele mesmo vai encher esse vaso. Esse vaso vai distribuir por aí o conteúdo que Deus mesmo vai dar. Jesus disse isso de Paulo, porque ele virou Paulo depois, né? Trocou até de nome para poder ser o vaso. E ele fez. Distribuiu o que Jesus colocou dentro do vaso dele a vida toda. Assim somos nós. Nós somos vasos escolhidos. E o conteúdo, quem distribui é Jesus, porque nós somos funcionários dele. Que o nosso conteúdo seja bom, que as nossas aulas sejam maravilhosas. Não esperemos o resultado agora, não esperemos os elogios, não esperemos crédito ou mérito das casas, das pessoas, dos pais. Saibamos que isso está gravado no coração daqueles que nós recebemos, que o nosso pagamento é muito maior e que nós estamos no caminho certo. Não desista da tua função. Pois bem, olha ali quem nos aguarda. É Jesus, gente. Cooperemos com Jesus nessa causa da evangelização. Porque todo vaso escolhido, ele foi escolhido para evangelizar. Jesus dizia para todo mundo que ele convertia, assim, que a pessoa se transformava, ele dizia, tudo bem, agora você já entendeu. Ide e evangelizai para todo mundo. Ele dizia isso. Então eu vou dizer aqui, como representante de Jesus aqui na frente, ide e evangelizai. Que essas palavras do mestre fiquem ali, na tua cabeça, no teu coração, que você seja cada vez mais feliz como evangelizador. Combinado? Gente, muito obrigada pela paciência.